Hoje vou ensinar vocês a fazer mais uma receita de babka. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer mais uma receita de babka. Por que mais uma receita? Porque quem já segue meu canal sabe que já tem uma receita muito boa de babka. E lá neste vídeo eu explico a origem da babka, da onde surgiu o nome e este tipo de bolo. E quem se interessar pode abrir lá e olhar para ter um pouco mais de informação sobre este bolo. Eu decidi ensinar mais uma receita porque nos últimos tempos eu aprendi mais um tipo de massa muito legal, muito prática, que vale a pena vocês conhecerem, e desenvolvi alguns recheios que achei super legal, top. Vocês vão adorar. Eu sugiro vocês ficarem aqui comigo até o final. Deem um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos e vamos ver os ingredientes. Temos aqui farinha de trigo peneirada, de preferência italiana para croissant. Temos ovos, açúcar, sal, água na temperatura ambiente, fermento biológico fresco e óleo de coco. Eu escolhi nesta receita usar fermento biológico fresco porque nos últimos tempos estou fazendo testes com fermento biológico fresco e realmente o comportamento dele é mais seguro e dá para trabalhar com ele com água na temperatura ambiente e os ovos e o sal não atrapalham o crescimento da massa e é mais seguro, o comportamento mais tranquilo do que o fermento em pó. Também eu gosto de usar muito óleo de coco. Para quem não pode usar derivados de leite, é prático, bem gostoso. Ele substitui muito bem a manteiga. Mas se quiserem usar a manteiga no lugar, é só usar a mesma quantidade de manteiga e as quantidades. A explicação está tudo na descrição do vídeo. Vamos ver primeiro agora como vamos fazer a massa com estes ingredientes. Então, gente, como falei, neste momento eu estou curtindo o uso de fermento fresco. Se quiserem, podem mudar e usar fermento em pó. E como fazer a conversão, vocês podem ver na descrição do vídeo. Vamos colocar a farinha na bacia da batedeira. Os ovos, o sal, o açúcar, o fermento. Eu vou quebrar com os dedos assim, em cima do açúcar. E vou colocar a água. Vamos bater com batedor de massa pesada. Alguns minutos só até formar a massa, velocidade baixa, 2. Agora que a massa ficou uniforme, vamos acrescentar toda a gordura. Vamos acrescentar a velocidade para 4. Continuamos a bater assim na velocidade mais alta até a massa ficar bem uniforme. Desligamos a batedeira e esperamos uns 15 minutos. Agora que o óleo de coco já misturou bem com a massa ficou uniforme, vamos esperar 15 minutos e vamos bater mais 2 minutinhos. A massa descansou um pouquinho, vamos bater de novo na velocidade 2. Uns 2 minutinhos, 3 minutos, vamos desligar e vamos deixar crescer. Vamos desligar e deixar a nossa massa para crescer. A
massa é bem gostosinha, como vocês podem ver. Vamos colocar ela numa bacia, untar um pouquinho a bacia com spray de óleo. A massa, eu gosto de cobrir ela com saquinho plástico. Eu costumo colocar uma cabeça de alho para ela crescer mais rápido e cobrir com pano limpo. Vamos esperar a massa dobrar o seu tamanho, depende da temperatura ambiente, 1 hora, e se tiver frio 1 hora e meia, vamos acompanhando. Enquanto a nossa massa está crescendo, vamos ver os recheios. Vou ensinar agora o recheio com avelã e depois vamos ver o recheio com chocolate belga. Aqui temos óleo vegetal, açúcar de confeiteiro, cacau em pó, achocolatado em pó, pudim de baunilha, canela, essência de rum e avelã torrada. Prestem atenção, pessoal, o açúcar de confeiteiro, às vezes ele forma grumos. Se vocês veem que ele não está bem fininho, podem bater ele no processador, porque ele pode rasgar depois a massa da babka. Avelã, podem comprar torrada sem sal ou torrar em casa. Podem olhar no meu vídeo de biscoito cantuccini. Lá eu explico exatamente como torrar avelã. É bem fácil fazer isso em casa. Vamos pegar a balança e zerar ela junto com um recipiente. Assim, podemos saber o peso de tudo para poder depois dividir, porque aqui vamos fazer duas babkas com esse recheio. Aí dividimos o recheio em dois. Colocamos o açúcar de confeiteiro, cacau, achocolatado, o pudim de baunilha, canela e essência de rum. Agora vamos colocar o óleo e misturamos bem. Misturamos bem até a mistura ficar uniforme. Ela tem que estar um pouquinho mais para mole, não muito firme, para poder espalhar ela bem depois na babka. O recheio vai esperar de lado e a avelã, eu gosto de colocar ela num saquinho e bater nela. Eu não bato ela no processador porque ela fica pedacinhos bem fininhos e é muito gostoso sentir ela também uns pedaços dentro da babka. Então eu pego um martelo e batemos um pouco para deixar pedacinhos um pouquinho maiores, não tudo muito pequeno. Como vocês veem, tem pedacinhos de avelã, porque o objetivo não é fazer uma farinha de avelã, deixar pedaços que a pessoa pode comer, sentir a crocância e o sabor. Para o segundo recheio temos também óleo vegetal, açúcar de confeiteiro, cacau em pó, achocolatado em pó, pudim de baunilha, canela e essência de rum e também gotas de chocolate belga. Como vocês viram, os ingredientes são bem parecidos, só a diferença aqui é as gotas no lugar do avelã e a proporção entre os ingredientes está um pouco diferente, porque como temos aqui chocolate belga, não queremos fazer o recheio muito doce. Então tem aqui uma outra proporção, vocês podem ver na descrição do vídeo. Vamos misturar todos os ingredientes aqui, menos a gota. Açúcar de confeiteiro, o cacau, achocolatado, o pudim de baunilha, canela e essência de rum. Agora vamos colocar o óleo e misturamos bem.
Aqui eu não pesei o recheio porque vamos fazer só com este chocolate belga. Vamos esperar a massa ficar pronta e vamos montar as babkas. A massa já cresceu bem, dobrou seu tamanho. Vocês podem ver, está bem grande. Vamos dividir ela em 3 pedaços iguais. Ok, 320. Cada pedacinho de massa, vamos dobrar assim para baixo e formar uma bolinha bem bonita. Colocar as bolinhas de lado e começar com a primeira bola. Vamos abrir o formato de retângulo, tentando formar um retângulo no tamanho de uns 30 a 35 centímetros por 45 a 50 centímetros. Bem fino. Se precisar colocar um pouco de farinha, embaixo, em cima da massa, pode colocar. Como vocês veem, abrimos a massa num retângulo bem fino. Vamos colocar uma metade do recheio do avelã em cima. Vamos espalhar em toda a massa. Eu pesei aqui metade do que a gente tinha. Espalhar bem, até os cantos. Dá para sujar a mesa. Importante aqui realmente verificar, neste momento, se tiver grumos de açúcar de confeiteiro, a massa vai rasgar, porque ela está bem fininha. Por isso que a gente verificou antes de todo o açúcar ficar bem fino. Aqui até a ponta, não faz mal se a mesa sujar. Gente, vocês viram, eu coloquei chocolate até o canto, até todos os cantos da massa, porque ninguém gosta de comer pedaço de babka sem chocolate. Prontinho. Neste momento, vamos espalhar o avelã que a gente picou. Bem espalhado. Para enrolar a babka, nós vamos fazer bem justo o jeito da gente enrolar. Dobramos a massa bem perto, bem assim, uma camadinha pequena. E toda vez que a gente continua a enrolar, puxamos a massa para nós e enrolamos. Puxamos e enrolamos para não entrar ar entre as camadas da massa. Daqui a pouco eu explico por quê. Enrolamos e puxamos e enrolamos. Puxar, enrolar, para não entrar ar. Se eu fizer assim, enrolando, vai entrar muito ar. Então, continua puxando e enrolando. Pronto. Agora, colocar a massa no diagonal. E com uma faca ou um cortador, a gente começa a cortar no meio do tubo que a gente montou. A parte da dobra está embaixo.
fim da massa está embaixo. Bem no meio, apertar e cortar para nossa direção. Até a mesa, apertar bem, cortar bem. Neste momento, a gente vê por que é importante não deixar ar entre as camadas. Se tivesse ar, todas as camadas abrem e fica mais difícil de montar a babka. Agora para o outro lado. Apertar bem até tocar na mesa com a faca. Pronto. Colocamos as partes da massa para cima. E fazemos uma trancinha de duas. Assim. Esse é um lado, agora no outro. E agora pegamos uma forma. Eu escolhi formas descartáveis, tamanho D11, 23 centímetros por 11, 12, por aí. Podem usar outras que não sejam descartáveis também, mais ou menos neste tamanho. Vamos untar com unta-forma e colocar a babka assim. Nós apertamos a babka, apertamos dos dois lados para ela caber na forma. E o que caiu aqui de recheio, colocamos em cima, é bem gostoso. Colocamos dentro da forma. Pronto. Agora vou fazer o de chocolate. Agora, em vez de avelã, vamos colocar gotas de chocolate belga. E enrolamos igualmente. Puxando para nós e enrolamos. Puxamos e enrolamos. Vamos cortar. Montamos. Juntamos tudo. E colocar dentro. Chocolate que caiu, colocamos junto. As babkas vão descansar agora até ficar bem grandes. Pode demorar uns 40 minutos até 1 hora. Aí elas vão entrar em forno pré-aquecido, 180 graus por 30 minutos exato. Na hora que elas vão sair do forno, neste momento, logo vamos pincelar em cima delas silan, que é mel de tâmara. Vamos esperar, assar e nos encontrar para pincelar e degustar. Como vocês veem, a babka cresceu bastante. Não precisa deixar ela coberta para ela crescer, pode deixar assim mesmo. E agora ela entra no forno.
as babkas acabaram de sair do forno, logo vamos aplicar o silan, que é mel de tâmara, em cima. Vamos pincelar com pincel. Além de dar brilho e sabor muito gostoso na babka, o silan também ajuda com a durabilidade da babka. Ela dura mais tempo. Se vocês não tiverem silan ou querem fazer com xarope de água com açúcar, podem ver minha receita da outra babka. Lá explico exatamente como fazer o xarope e pincelar em cima também. Antes de desenformar e cortar a babka, vamos esperar uns 20, 25 minutos para cortar ela. Se a gente cortar logo, ela fica bem densa. Então, daqui a pouquinho, vamos degustar. A babka já esfriou e vamos desenformar e degustar. Pegar uma com avelã. Como colocamos muita forma, a gente só afasta um pouco a forma. E é muito fácil de tirar. Assim mesmo. E vamos cortar um pedacinho. Olhem isso. Olhem como está bonito, maravilhoso. Vou experimentar aqui. Gente, que sabor mais divino! O sabor da avelã é um upgrade que não tem igual. Super, super, super gostoso. Eu quero cortar um pedaço também da babka de chocolate para vocês também ver que é maravilhoso. Gente, olhem isso. Vamos experimentar aqui também um pedacinho. Quem não corre já para fazer esta babka está perdendo muito. Até aqui por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram. Lá vou postando tudo que vamos aprender aqui junto. E lembrem de entrar no meu site. Está tudo bem organizado para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.